Até a semana passada me convidou, né, para estar trazendo a palavra, e eu também não posso fugir a raia, né, irmão? Porque não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para fugir, né? Assim como Jonas foi, Deus mandou ele ir para Nínive, né? E ele quis ir para Tarsis, né? E não agradou a Deus, mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, deu uma nova chance a ele. O Senhor nos dá chance a cada dia, né? De falar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Então, amor, meus amados, eu vou estar lendo esse Salmo 46. E o título é A Fé Perfeita em Deus. Nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Glórias a Deus por essa gloriosa mensagem que tem esse salmo, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o segundo versículo: porque pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Louvado seja Deus. O nosso Deus, meus amados, nesses dois versículos ele quer nos mostrar, né? Todo crente às vezes passa por tempos de aridez espiritual, né? Louvado seja Deus. Isso não é normal. Deus quer estar perto de seu povo e prover-lhe ajuda e consolo. Este salmo evidencia fé e confiança em Deus em ocasiões de instabilidade e insegurança. Louvado seja Deus. Então o Senhor, a cada dia, Ele vem nos moldando, vem nos fortalecendo, né? Vem nos mostrando que nós somos realmente carentes da sua grande misericórdia, né? Porque por nós mesmos não podemos fazer nada, irmão. Se nós não olharmos para Deus, não diminuirmos na presença de Deus e não buscarmos graça nele, para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele nos fortaleça, né? Para que Ele nos direcione, nós não chegaremos a lugar nenhum, né? E aqui, meus amados, o Salmo 44, o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes, né? Então a gente vê nos primeiros versículos aqui, do versículo 1 ao versículo 8, louvado seja Deus, começa assim o Salmo: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. E vai, né? Como expeliste as nações da tua mão, e os nossos pais da tua mão, e aos nossos pais plantastes, como afligiste os povos, e aos nossos pais alargastes, né? Então era Deus, né, fazendo na vida dos pais, né, daquele povo, do povo de Israel, né? Louvado seja Deus. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam, né? Em Deus, que é o versículo 8, nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele vinha cuidando do seu povo, vinha fortalecendo, vinha dando esperança para o seu povo a cada dia, né? Ele via as promessas que o Senhor vinha fazendo na sua vida, através da vida dos pais até, né? Através de tudo aquilo que o Senhor vinha fazendo. Louvado seja Deus. Aí, amados, aqui a gente vemos no versículo 9 desse salmo, que diz assim, né? Mas agora tu nos rejeitaste, né? Então o salmista crê que o povo de Deus está sofrendo sob derrota, porque Deus os abandonou, né? Do 9 ao 16. Contudo,
Contudo, está perplexo, porque não vê pecados que motivem, né, semelhante rejeição, pois permaneces fiéis a Deus e ao seu conserto. Louvado seja Deus. E até chega, né, do versículo 17 e 19, que diz assim: tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da tua morte, né? Louvado seja Deus. Então aqui, meus amados, nesses 3 versículos que eu li por último aqui, o salmista aqui diz, né, tal situação exemplifica a experiência dos filhos de Deus, né, que mesmo os retos e inculpáveis como Jó, não deixam de passar por grandes adversidades, né? Louvado seja Deus. Porque quando a gente passa pelas adversidades, meus amados, aí é que o Senhor está nos moldando, né? Aí é que o Senhor está nos ensinando a buscar mais Ele, a viver mais na dependência dEle, na presença dEle, né? A sermos alicerçados cada dia na sua palavra, né? Porque é ela que faz a diferença, né? Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, eu quero dizer para os irmãos que, então, este salmo, o Salmo 46, né? Que foi o salmo que eu peguei como... Este salmo evidencia fé e confiança em Deus em ocasiões de estabilidade e insegurança. Louvado seja Deus. Refúgio fala de abrigo no perigo, mostrando que Deus é nossa real segurança nas tormentas da vida, né? Louvado seja Deus. É Ele quem nos molda, né? É Ele quem nos dá sabedoria e graça, né? Quem nos capacita a vivermos buscando Ele cada dia, né? Louvado seja Deus. Fala também de fortaleza esse salmo, né? Louvado seja Deus. Aqui, meus amados, quando fala de fortaleza, ó, fortaleza. Eu não anotei aqui o versículo, mas refere-se à força divina na peleja do crente contra seus inimigos, né? Louvado seja Deus. Se a gente voltarmos aqui ao Salmo 21, versículo 8, vai nos dizer, né, que a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem, né? Esse salmo é um salmo de Davi, né, que Davi louva a Deus pela vitória, né? Louvado seja Deus, porque Davi aprendeu, né, a viver na dependência de Deus, né? Saber que é Deus que concedia todas aquelas vitórias a ele, né? Louvado seja Deus. Aqui também, meus amados, vai dizer, né, de fortaleza e aqui diz, ó, inclui o poder de Deus que opera em nós. Louvado seja Deus. Aqui já é uma passagem bem conhecida do apóstolo Paulo, né? Colossenses 1:29. Colossenses 1:29. Deixa eu só apoiar aqui que fica mais fácil. Louvado seja Deus. Colossenses 1:29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Louvado seja Deus. Aqui Paulo já nos mostra, né, o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério, né? Então fala, né, que Paulo, através de muita luta que ele passava, né, através de muitos trabalhos também que ele fazia na obra de Deus, né? Louvado seja Deus. Como diz o 28, a quem anunciamos, a demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse dever, né? Porque ele foi chamado, né, como apóstolo dos gentios, né? Louvado seja Deus, para mostrar, né, a cada um de nós, né, qual era a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas, né? Então ele estava sempre ali, né, nos combates, né? Ele não media esforços, né, para fazer a obra de Deus, né? Louvado seja Deus, estava sempre ali fazendo a obra de Deus com gozo, com graça, né? Direcionamento de Deus, né?
porque a gente sabe a história de Paulo, né? E sabe que ele de um homem que foi perseguidor da igreja passou a ser um dos cristãos mais perseguidos, né? Na época, né? Louvado seja Deus. Mas assim Deus era com ele, né? Era a promessa de Deus, né? Que Deus mostraria o quanto ele deveria sofrer pelo amor do evangelho, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor é aquele que não nos deixa só, né? Ele é aquele que providencia o escape para nós na hora que a gente precisa buscar o refúgio nele, né? É ele que nos dá graça, nos fortalece. E eu estou voltando aqui. Então, meus amados irmãos, aqui, ó, conclusão: Deus é socorro bem presente na angústia. Ele está no alcance do seu povo e quer que busquemos seu socorro em qualquer momento de necessidade. Como está lá em Hebreus 4,16, né? Que o próprio apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus, diz, né? Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Então, a gente precisa chegarmos ao Senhor Jesus, né? Cada dia nos chegar mais aos pés dele, né? E reconhecermos a sua grandeza, a sua soberania, e reconhecermos que nós somos pequenininhos, mas que nós temos um privilégio muito grande de sermos escolhidos por ele, né? De levarmos esse nome, que é o nome que é sobre todo nome, né? E é nome de Deus glorioso, Deus poderoso, né? Deus que faz maravilhas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, prosseguindo aqui, aqui no 46, no versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja Deus. O rio de Deus é o fluxo contínuo da sua graça, glória e poder no meio do povo salvo. Louvado seja Deus. Aqui eu tenho algumas citações, né? Louvado seja Deus, como essa de Isaías 8,6, que nos diz: portanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, né? Aqui o profeta Isaías escrevia, né? Louvado seja Deus, e colocava, mostrava para Deus, né? Deus falando com o profeta Isaías, né? Que era Deus que passava a mensagem para o profeta Isaías, ele trazia ao povo, né? E Deus aqui estava indignado, né? Porque dizia: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, né? Louvado seja Deus. E o Senhor, esse Siloé aqui, águas de Siloé, ele tem até o tanque de Siloé, né? Naquele milagre de Jesus, lá em João 9,7, né? Teve no tanque de Siloé, louvado seja Deus, que tanque de Siloé significa o enviado, né? Aqui, ó, João 9,7. Nos diz assim: é a cura de um cego de nascença, né? E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, né? Foi, pois, e lavou-se, e voltou-se vendo, né? Louvado seja Deus. Aqui a gente já vê que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, né? Jesus fala para ele, né? E ele obedece, né? E obedecendo assim a Deus, foi curado, né? Porque o Senhor é bom, né? E ele opera maravilhas no meio do seu povo, né? Para isso ele veio, né? Para dar vida com abundância, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui também, meus amados, esse rio puro, vivificador, flui de Deus, né? Louvado seja Deus. De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Aqui Deus significa Deus Pai. Eu vou ler aqui Jeremias 2. Jeremias 2,13 nos diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram uma manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, né? Louvado seja Deus. Então aqui é referência ao Deus Pai, né? Louvado seja Deus, porque pela sua infinita bondade e misericórdia, aqui no 13 diz, ó: porque o meu povo fez duas maldades,
que foi o que eu li, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui também, ó, Deus Filho, que é uma passagem já muito conhecida da igreja, que é a passagem da mulher samaritana, né? Louvado seja Deus. Que vai nos dizer, João 4, versículo 14, nos diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando fala aqui Deus Espírito Santo também, está logo próximo aqui, né, que é João 7, o versículo 38 e 39, que nos diz, 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Louvado seja Deus. Mas aqui era a promessa do nosso Senhor, né? A promessa de Deus, né? Louvado seja Deus, que nos mandaria o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo simboliza a água, né? Simboliza, né? Louvado seja Deus, refrigério, né? A glória de Deus, né? Dando capacidade ao homem, né? Para fazer a sua obra, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor é bom, grandes coisas tem feito, e por isso nós estamos alegres. Deixa eu achar aqui novamente. O Salmo 46. E aqui, meus amados irmãos, nos diz que constantemente os santos, tanto da terra, né, como do céu, né, também, né, como está nessas passagens que eu li, João 4, 13 e 14 também vai falar disso, como do céu, Apocalipse 22, 1. Então a bênção suprema deste rio é que ele traz Deus para o meio do seu povo, né? O Senhor dos exércitos está conosco, né? Louvado seja Deus. Como está aqui no versículo 5 desse Salmo 46, ó, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã, né? Então, o nosso Deus é aquele que se faz presente em nosso meio, né? É aquele que direciona a sua igreja, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui também, meus amados, no versículo 7 e 11, nos fala assim, ó. O 7 fala, o Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Inclusive o 11 repete a mesma coisa, né? Então é Deus, né? É nele que nós temos que nos refugiar, né? É nele que nós temos que nos fortalecer, né? Tem uma referência também aqui ao 46:10 que diz aquietai-vos, né? O hebraico aqui também admite a tradução soltem-se, né? Isto é, larguem as coisas que impedem o crente de exaltar a Deus e de dar-lhe o devido lugar na vida, né? Louvado seja Deus. Então, nós temos que, a cada dia, nós temos que estar buscando em Deus, né? Olhando para Deus e sabendo, né? Que a gente tem que deixar, né? Todo o embaraço, né? Deixar todas as coisas que atrapalham da gente servir a Deus, né? Com fidelidade, né? Com graça, né? Louvado seja Deus. Porque o Senhor tem nos amado de uma maneira tremenda, né? Ele é aquele que nos dá oportunidade a cada dia, né? Ele não olha para os nossos pecados, não olha para a nossa estrutura, né? Ele conhece a nossa estrutura, né? Mas Ele é aquele, né, que nunca nos desampara, né? Nunca, sempre, como diz lá em Romanos 8:28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós, e nós temos motivo suficiente para estarmos alegres com o Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem nos fortalecido, tem nos dado graça. Louvado seja Deus. Eu vou aqui ler aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículo 8, né? Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono
o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Louvado seja Deus. E o 9 nos diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, né? Louvado seja Deus. A gente vê que aqui no capítulo 1 de Hebreus está falando a respeito de Cristo, né? Louvado seja Deus, como Filho de Deus e superior aos anjos, né? Então o Senhor foi aquele, né, que de maneira tremenda e maravilhosa, né, ungiu o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, para fazer a obra toda na terra, né? Para fazer tudo o que convinha ao Pai, né? Louvado seja Deus, para remir nós dos nossos pecados, né? Para nos dar vida nova na presença de Deus, né? Louvado seja Deus. Então Deus veio com essa incumbência maravilhosa, né? E fez tudo isso, né? Porque o próprio lá em Romanos 11, né, no versículo 36 diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Glória, pois, a ele eternamente, amém. Louvado seja Deus. Então, amados, como eu comecei aqui até falando para vocês a respeito do profeta Jonas, eu quero ler alguma coisa aqui em Jonas, que nos diz... Oi, mas já está chegando o horário? Já chegou. Já chegou. Será que eu estou conversando demais? Já chegou o horário. Então deixa eu só ler um versículo aqui em Jonas, que diz assim, né? Louvado seja Deus. Jonas capítulo 1 e o versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Louvado seja Deus. Aqui foi quando houve todo aquele rebuliço no mar, né? Louvado seja Deus. E fizeram lá o botar sorte lá e caiu sobre Jonas, né? E aí perguntaram, né? E Jonas declarou, né? Que ele verdadeiramente estava naquele lugar para fazer a diferença, né? Louvado seja Deus. E assim foi salvas muitas vidas ali naquele lugar também. Muitos vieram a conhecer a Deus, né? Louvado seja Deus, e foram salvos, né? Pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos aí pela falta um pouco de... A gente não está acostumado, né, irmão? Então a gente fica na tremedeira.